Esse fundo musical sugere a oração de início de culto. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, Deus amado, Pai Santo, nosso Pai, nosso Senhor, nós sabemos que não merecemos um cantinho do seu olhar que seja. Se o Senhor faz, se o Senhor olha, se o Senhor cuida, se o Senhor trata, se o Senhor abençoa, é porque o Senhor é bom. Não por merecimento nosso. E nós te agradecemos, te exaltamos, reconhecemos a nossa insignificância, reconhecemos como nós somos pequenos, pecadores, falhos, inconstantes, avarentos, orgulhosos, maldosos. Mas o Senhor é bom. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, a nossa insignificância. Fala conosco. Recebe o nosso culto, a nossa adoração. Recebe-nos na sua santa presença. Livra-nos, Senhor, da mentira e sustenta-nos com suas mãos fortes e poderosas nas nossas fraquezas. Esta é a oração que eu faço nesta manhã, honrando, adorando, bendizendo, clamando o teu santo e maravilhoso nome. E oramos no nome do nosso Salvador, teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Eu quero falar uma coisa, é claro que eu não estou falando para você que está me acompanhando neste momento. Eu vou falar para pessoas que eventualmente vão ver este vídeo num momento qualquer. Pare de se enganar. Pare de seguir os santos do catolicismo romano. Vocês que seguem santos, idolatram santos, oram para santos, pedem para santos. Vocês estão assinando a própria condenação. Estou falando isso com um alerta, tá bom? Não me leve, não me veja como seu inimigo. Não sou, muito pelo contrário.
Irmãos, nós vamos iniciar aqui um pequenino estudo para que as pessoas, para que todos nós juntos possamos crescer um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Né? Nós vamos falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Quando você for ler o livro de Atos, você precisa saber do que se trata o livro. Ontem eu falei sobre a Bíblia, né? Está lá gravado, se você não acompanhou, você pode entrar lá e ouvir. E eu quero iniciar hoje essa explanação sobre o livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro de transição, é um livro de mudança, tá? E a gente pode dividir o livro de Atos em 3 partes para falar dessas mudanças. E todo cristão deveria saber disso. Essas mudanças iniciam em Atos capítulo 1, a primeira mudança. Atos 1, versículos do 3 até o 10. A segunda mudança vai de Atos capítulo 3, versículos do 11 até o 26. E a terceira mudança vai de Atos capítulo 15, versículos do 6 até o 21. Mudança de quê? Mudança de Israel para igreja. Porque Deus tratava com Israel. Tudo que Deus fazia era para Israel. A partir deste livro de Atos aqui, Deus mostra que Ele está tratando com a igreja. A igreja é que vai receber as mensagens de Deus, as orientações de Deus, os ensinamentos de Deus. A igreja que será arrebatada. A igreja, até o livro de Atos, esse livro foi escrito, muito provavelmente, por Lucas. Até o livro de Atos, a igreja é tratada na Bíblia como um mistério. Mistério. Não é mais. A partir do livro de Atos, a igreja é revelada. Mas você vai ler a igreja como mistério, né? Em Romanos, capítulo 16, versículos do 25 ao 27, Efésios, capítulo 3, versículos do 3 ao 9, e Colossenses, capítulo 1, versículos 26 e 27. Essas passagens mostram a igreja como mistério.
Era um mistério até que o apóstolo Paulo revela a igreja, mostra a igreja em seus escritos. A igreja é uma fase temporária na história. A igreja vai acabar. Quando acaba a igreja? A igreja se acaba quando o evangelho for pregado. Eu creio que já foi. Mas então por que não acabou? Porque o versículo não acaba aí. Romanos 11, 25. Diz que até que haja entrado a plenitude. A plenitude aqui quer dizer o número completo dos gentios. Entendeu? Aí acaba a igreja. O arrebatamento é o fim da igreja. Vai chegar ao final o propósito de Deus para a igreja. Ele vai sequestrar, arrebatar. Arrebatar quer dizer sequestrar, levar para si. Ele vai levar a noiva para junto dele. Vai levar a noiva para o céu. E aí Deus vai retomar as suas ações interrompidas com esta transição do livro de Atos. O livro de Atos interrompe propositadamente por Deus as suas ações junto a Israel e inicia o seu tratamento com o povo gentil, com a igreja. Quando a igreja for arrebatada, encerra-se o período da igreja na terra e Deus retoma o seu tratamento com o povo de Israel, com o povo judeu. E isto é tratado na Bíblia como a 70ª semana de Daniel. No livro do Apocalipse, nós vamos ver isso como a tribulação dos 7 anos, pós-arrebatamento da igreja. Tá? Então, a igreja tem fim. O período da igreja tem um dia marcado para terminar. Nós não sabemos qual é, mas ele tem fim. E a partir do momento que termina o período da igreja, o tempo da igreja aqui na terra, Deus retoma o tratamento com o povo judeu. A primeira passagem sobre a transição, sobre a passagem de Israel, do judaísmo, para você entender, para o cristianismo, está aqui em Atos capítulo 1,
versículos do 3 até o 10. Lucas nos diz que Jesus apareceu repetidas, Atos 1:3. Jesus apareceu repetidas vezes aos seus discípulos depois da sua ressurreição, durante um período de 40 dias, falando sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Por que eu quero que você entenda isso, queridíssimo irmão e queridíssima irmã? Havia outras coisas que talvez o povo quisesse ouvir naquele momento. O mundo conhecido naquela época, especialmente naquelas localidades, o mundo era efervescente, o mundo borbulhava. O mundo vivia de guerras, invasões, mortes, enfermidades, fome, injustiça. E Jesus fala sobre o reino de Deus. Poderia ter tantos outros assuntos para Jesus abordar. Jesus fala para aqueles homens judeus que ele era, ou ele é, a grande esperança do povo judeu. E que ele, Jesus, nós estamos em Atos capítulo 1, versículos do 3 ao 10. E que ele, Jesus, iria reinar num futuro, num reino terreno. E eles, imaginamos nós hoje, devem ter pensado que a vitória do Messias sobre a morte significava que o reino estava próximo. Por causa disso, a gente pensa dessa forma em função da pergunta que fizeram rapidamente a Jesus, né? Em Atos, capítulo 1, versículo 6. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? A gente está sempre pensando nas coisas aqui que estão acontecendo. E a gente se esquece que tudo o que está acontecendo aqui está previsto. Não por maldade, não por vingança de Deus, mas porque o homem assim o escolheu. Jesus não estava falando que ele iria acabar com o Império Romano naquele momento, que ele iria trazer a justiça naquele momento. Jesus estava dizendo para eles, em Atos capítulo 1, versículos do 3 ao 10, que o reino judeu só iria acontecer lá no milênio.
e que eles deveriam esperar esse momento da história. Não adianta querer apressar a história. Não adianta pôr pressa na história. E se você ler Atos, capítulo 1, versículos 7 e 8, você vai ver Jesus sendo até meio firme com eles. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas, olha só, preste atenção. Eu sei que vocês que estão cultuando a Deus comigo aqui, eu sei que vocês têm esse entendimento. Mas a palavra de Deus tem que ser pregada. A palavra de Deus tem que ser anunciada. As pessoas ouçam ou não, queiram ou não, aceitem ou não, gostem ou não, concordem ou não. Jesus disse, olha, sobre o Espírito Santo. Olha só. Mas eu estou em Atos, capítulo 1, versículos 7 e 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder para quê? E sereis minhas testemunhas. Poder para testemunhar, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo nos capacita, nos dá poder para levar a verdade. Qual que é a verdade? É ser testemunha de Cristo. Esta é a verdade. Você vê que Jesus não repreende a visão de reino que eles tinham. Jesus não fala, olha, vocês estão com a visão errada do reino. Por que ele não repreende? Porque estava havendo uma mudança. Ele estava mudando de um reino literal, com Israel no centro, para um reino com uma visão espiritual. O reino de Israel seria estabelecido, mas lá na frente ainda. Jesus estava querendo ali apresentar, dar enfoque do estabelecimento da era da igreja. E a era da igreja com a
na era da igreja, ele repete pela quinta vez a grande comissão: levar o Evangelho. Este é o motivo da igreja. É isso que eu quero que vocês tenham um entendimento claro e objetivo. É que usam muitos adjetivos para a igreja. Pronto-socorro espiritual, casa de oração, vão inventando coisas. A era da igreja, a igreja estabelece a grande comissão. O Espírito Santo de Deus nos capacita, nos dá poder, e este poder é a capacidade, a condição de levarmos o Evangelho. Você observa, querido irmão, querida irmã, que quando a nação de Israel rejeita oficialmente a Jesus como seu Messias na sua primeira vinda, em Mateus capítulo 12, Jesus continuou com os mistérios relativos ao programa do reino em Mateus 13. A essência dos ensinamentos de Jesus em Mateus 13 é que o reino um dia chegará, mas por enquanto estava sendo adiado e continua adiado. E a resposta do nosso Senhor em Atos, capítulo 1, versículo 8, confirma este ensinamento. O reino de Israel do Antigo Testamento foi adiado na história. Mas durante este período do adiamento do reino de Israel do Antigo Testamento, a igreja é chamada a quê? A evangelizar o mundo. É para isso que existe igreja. Pregar o evangelho. Porque é um hiato. É como se fosse um parênteses assim, né? Aqui, o reino de Israel. Só interrompido por esse parênteses. Continua depois aqui que a igreja for embora. E a igreja não pode ir embora sozinha, vazia. A igreja tem que ir embora levando o maior número de pessoas que ela conseguir. Porque nós não sabemos qual é o número de pessoas que serão salvas. Nós não sabemos quantas pessoas ainda faltam para serem evangelizadas e salvas. Deus o sabe. Nós não sabemos se faltam 100, 2, 1 trilhão, nós não sabemos. Por causa disso que o nosso objetivo deve ser o maior número de pessoas que cada um conseguir. E agora nós vamos entrar em Atos capítulo 3,
versículos do 11 ao 26, que é uma segunda passagem, uma segunda transição desse livro de Atos. Então, por que eu estou trazendo isso? Não, irmão, os judeus não estão esperando Jesus, irmão Edjalma. Os judeus não reconhecem Jesus como o Messias. Não reconhecem. Para eles, Jesus não é o Messias esperado. Eles estão esperando uma outra pessoa que será o Messias. Não é Jesus que eles estão esperando. Eles nem, de uma maneira geral, é claro que existem os judeus messiânicos, que são os judeus que creem que Jesus é o Messias. Mas a nação judaica, de uma maneira geral, nem acredita que Jesus ressuscitou. Para a nação judaica, Jesus era um farsante. Não estão esperando Jesus, eles estão esperando o Messias, eles estão esperando o Cristo. Jesus para eles não é o Cristo, irmão. Eles só vão reconhecer que aquele que foi morto e que realmente ressuscitou era o Messias na batalha do Armagedon. Ali haverá um reconhecimento, ali irá se cumprir esta profecia, quando esta profecia diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, está se referindo a todo joelho judaico e toda língua judaica. Porque está se referindo ao reconhecimento de Jesus Cristo como o Messias, irmão. Entendeu? Tanto é que o irmão Edgar está colocando aí agora. Não, o irmão está perguntando, mas é isso, irmão. Eles vão aceitar o anticristo como um Messias. Só vão recusá-lo quando ele quiser ocupar o lugar de Deus. Aí vão ver que se enganaram de novo. Peraí, irmão, eles não acreditam até hoje. Sim, eles estão esperando o Messias. Ué? É isso que todo o Velho Testamento anuncia. A vinda do Messias. É isso que a gente fala aqui todos os dias. O Velho Testamento anuncia o Messias Salvador da humanidade. O Messias veio. Todo o Novo Testamento, os 4 evangelhos, é escrito para os judeus, explicando a vinda do Messias. Explicando de judeu para judeu. Os autores são judeus. Eles não aceitam. Irmão, eles continuam esperando voltar os sacrifícios, a construção do templo. Porque eles não creem em Jesus como Messias. Eles só vão reconhecer quando houver a segunda vinda de Jesus. E a segunda vinda de Jesus é para a batalha final.
prestes a se iniciar o milênio. Entendeu, irmão? Eles estão esperando o Messias. Eles não aceitam. Então, tudo bem. Eu só quero que você entenda isso, porque a sua primeira pergunta foi que eles estão esperando Jesus. Não é? Deixa eu ver aqui, irmão. Quer ver? Aí, ó, você colocou assim: é isso que os judeus esperam. Esperam Jesus vir para eles. Não, eles não estão esperando Jesus. Jesus para eles não é o Messias. É isso que eu quero que você entenda. Nós sabemos que Jesus é o Messias que já veio. Eles continuam esperando o Messias. Porque Jesus veio para eles, não veio para nós. Né? Não esqueça daquilo que você já leu, que você está lendo e que você vai ler. Jesus não veio para os gentios, porque os judeus recusaram, é que foi aberta a possibilidade de salvação para os gentios. Esta é a transição do livro de Atos, é sobre isso que eu estou falando. A transição do judaísmo para o cristianismo. É sobre isso que eu estou falando. O Cristo. Os judeus continuam no judaísmo. Não aceitam o cristianismo, porque não aceitam Cristo. Entende? É isso que a Bíblia nos ensina. À medida que o livro de Atos vai se desenrolando, olha a importância de se entender o livro de Atos. O livro de Atos não é um livro doutrinário. Não tem doutrina no livro de Atos. É um livro que explica a mudança, a transição, a passagem de uma coisa para outra. O livro de Atos mostra vamos chamar assim, a fundação da igreja em Atos 2, né? Pedro está pregando um sermão na área do monte do templo. Para quem que Pedro está preparando um sermão lá que ele vai pregar? Aquele sermão de Pedro lá de Atos 2. Para quem que ele vai pregar? Ele vai pregar para os judeus. Ele vai tentar convencer os judeus de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Messias. É isso, esse era o serviço dele. Pedro, em Atos capítulo 2, 3, né? Ele está preparando, ele está pregando o sermão para dizer para os judeus. Ele não está preocupado com os gentios. Se tinha gentio ali, tinha muito, né? E que quisessem ouvir, para ele tanto fazia como tanto fez. Ele estava preocupado com os judeus. Então, o próprio lugar que ele escolhe para pregar, né, no monte do templo, nos deixa claro isso. E o que Pedro vai pregar lá? Cura, dízimo. Não, Pedro vai pregar o quê? Que aquele povo precisava se arrepender e crer nas boas novas. É isso que ele vai pregar.
Não é isso que ele fala? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado. Jesus, olha ele explicando. E é necessário que vocês recebam o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de outros santos profetas desde a antiguidade. Atos 3, 19 ao 21. Ele está falando, ó, já veio, já foi designado, é Cristo. Ele está tentando convencer o judeu. Você vê que o livro de Atos é tão maravilhoso e as pessoas ficam preocupadas. Ai, como é difícil, meu Deus. Pedro está fazendo, ou está lutando, Pedro está, eu vou repetir, acho que tem pessoas que não sei o que acontece. O livro de Atos não é um livro doutrinário. Não adianta você achar uma passagem e perguntar, essa passagem não é doutrina? O livro de Atos não é livro doutrinário. O livro de Atos é um livro de transição, de mudança. Tá claro? Não precisa só entender isso. O livro de Atos é um livro que muda do judaísmo para o cristianismo. É um livro que trata do povo gentil. Deixa de tratar especificamente com o povo judeu. Não estou dizendo que não. Deus tratava de maneira... Pedro está mostrando isso aqui. Nem estava ligando, acabei de falar ali, nem estava ligando para o povo gentil. Estava ligando para os judeus. É a fundação da igreja. A era da igreja se inicia aqui, em Atos. E Pedro está tentando dizer, olha, porque ele também não tinha consciência de tudo isso. Hoje nós estamos lendo, nós estamos vendo o que aconteceu. Ele viveu aquilo. Mas ele está dizendo que o reino de Israel só poderia existir efetivamente se houvesse uma reversão da rejeição a Jesus como o Messias. Só poderia, o reino de Israel só poderia existir novamente se Jesus fosse aceito como o Messias nacional, quer dizer, o Messias judaico. E para isso acontecer, deveria acontecer um arrependimento daquilo que foi feito, da rejeição, da morte. E Pedro está dizendo, olha, Jesus é o Messias designado para a nação de Israel.
Agora, como houve uma rejeição, ele vai permanecer no céu. Trocando em miúdos. Quando houver a condição satisfatória do povo, o Messias vai voltar. É a segunda volta de Jesus. É o tempo, são os tempos da restauração de todas as coisas e os tempos de refrigério. A gente vê tantas pessoas falando em refrigério. As pessoas não sabem o que é isso, na verdade. É isso que eu quero que você entenda, é isso que eu quero que você saiba. Porque esse tempo de refrigério se refere ao tempo milenar. Nós estamos em Atos 3, Pedro está dizendo o quê? Nós estamos em Atos 3, do 11 ao 26, já vou encerrar, viu? Pedro está dizendo que os tempos de refrigério e os tempos da restauração de todas as coisas são tempos mencionados também no Antigo Testamento. Você já ouviu? Senhor, me dá um refrigério. O refrigério é para o povo judeu só lá no milênio. Você vê como as pessoas embolam tudo. Parar por aqui, só marcar aqui. Vou. Aí eu retomo daqui de cima de novo. Tá bom? Na segunda-feira a gente retoma. Esse é um assunto muito interessante, muito bom para o cristão, precisa saber, né? O cristão precisa saber. Senão fala um monte de bobagem por aí. Acha bonito, né? As frases do evangeliquez, né? Das igrejas pentecostais, neopentecostais e reformadas, né? São as frases. Mas nem sabe de onde vem. Por causa de Jesus falou, vocês oram e não recebem porque pedem errado. Está vendo o que é pedir refrigério, por exemplo? Refrigério é algo para o povo judeu, não é para o gentil. Não é para nós o refrigério, é para o povo judeu. E só vai acontecer no milênio. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, graças nós te damos por tudo isso que nós pudemos aprender, falar, crescer juntos, né, Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor. Eu louvo, glorifico, agradeço, bendigo o Senhor. O Senhor está chegando aí um final de semana, que o Senhor esteja conosco, nos dando limites. Não deixa, Senhor, que venhamos a extrapolar em lado nenhum. Fala conosco. Sustenta-nos nas nossas fraquezas, livra-nos, Senhor, da mentira. E se for da tua boa, santa, agradável e perfeita vontade, traga-nos, Senhor, de volta aqui na segunda-feira para proclamar, para fazer aquilo que a igreja deve fazer, convidar pessoas para Jesus Cristo, o Salvador. Amém.